Bom dia a todos e a todas que estão presentes presencialmente e virtualmente. Eu sou Paloma Saldanha. O painel está organizado para ser falado em espanhol, mas eu vou me utilizar da liberalidade acadêmica e fazer essa apresentação inicial em português, tá? Então, quero começar parabenizando o CTS, FGV Direito Rio, pela brilhante organização do CPDB lá em 2025, por viabilizar essa mesa proposta pelo aplacamento.org e em parceria com o Legal Fronts Institute, na figura do seu Observatório de Educação Digital, que é coordenado por mim, trazendo para o centro do debate um tema tão urgente. Então, agradeço também aos colegas e aos colegas que aceitaram o convite para esse diálogo e, claro, a cada pessoa presente aqui por dedicar esse tempo e atenção a essa reflexão coletiva. Bom, quando a gente fala em transformação digital ou das escolas ou de plataformização da educação na América Latina, a narrativa oficial quase sempre vem ancorada em discursos de inovação, personalização e eficiência. Entanto, quando a gente olha mais de perto, a gente consegue perceber que esse processo ocorre em um contexto de governança opaca de dados, ausência de garantias robustas de proteção à infância e juventude e crescente influência de interesses corporativos nas políticas públicas educacionais. E aí, talvez a pergunta que a gente deveria fazer ou trazer para cá, e que nem sempre fazemos, é transformação digital ou plataformização, para quê, por quê e para quê e para quem? E a que custo, na verdade? Porque se por um lado a inteligência artificial pode sim abrir caminhos para a autonomia, criatividade e protagonismo das nossas crianças e adolescentes, por outro lado, ela também pode, e muitas vezes já está, sendo utilizada como ferramenta de vigilância, de padronização do conhecimento e de reforço das desigualdades. O Brasil tem a sua recente Política Nacional de Educação Digital, a Colômbia com a sua Política Nacional de Inteligência Artificial e o México com a sua Estratégia Digital Nacional, estão inseridos numa agenda regional que legitima o uso de tecnologias baseadas em IA nas escolas e universidades. Mas a gente precisa fazer a seguinte pergunta central, que não pode ser ignorada. Essas tecnologias estão ampliando o direito à educação e à participação cidadã ou estão aprofundando mecanismos de vigilância, exclusão e controle? E eu pergunto isso pelo simples fato de que quando plataformas digitais passam a coletar dados sensíveis de estudantes, quando algoritmos começam a decidir quem aprende o que e como, quando a lógica do mercado se infiltra nos corações das escolas, estamos diante de um risco concreto, o da substituição do projeto pedagógico pelo projeto corporativo. E nesse cenário, não basta celebrar a chegada das tecnologias, precisamos mais do que nunca de uma educação digital crítica que vá além do uso técnico das ferramentas. Precisamos formar estudantes e também educadores capazes de entender como funcionam os algoritmos, como seus dados são capturados, o que está por trás das decisões automatizadas. Porque só o letramento em dados e inteligência artificial pode garantir que a tecnologia sirva à autonomia e não ao controle. Tá? Que a escola continue sendo um espaço de liberdade e não de submissão às lógicas invisíveis. Então, essa mesa propõe e reflete exatamente isso. Refletir, provocar e, sobretudo, reafirmar que não há transformação digital sem cidadania digital. E não há cidadania sem consciência crítica. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, Felipe, Juan Davi, Marcelo, Jimena e meu queridíssimo Francisco. Então, deixo a mesa aberta, me retiro, já que fui propositora da mesa e agora relatora também. Vou sentar aí com vocês e deixar que eles tomem conta desse palco maravilhoso. Obrigada. Obrigado, professora Paloma. Boa tarde a todos que estão aqui. E para responder esses endereçamentos que a professora já apresentou aqui na introdução, nós reunimos um time bastante interdisciplinar de profissionais da América Latina que estão estudando esse tema, que estão aprofundando, e entre eles estão aqui comigo a Marcela Canto, que é educadora digital e professora mestranda em Humanidades Digitais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Temos aqui do meu lado o Juan David Gutierrez, que é professor associado da Escola de Bombeiro da Universidade de Los Angeles, na Colômbia. A Ximena Buscano Chaves, que é engenheira de sistemas, mestre em cibersegurança e analista em segurança digital e resiliência digital na Direito Digital, do Peru. E o nosso professor anfitrião, né, o professor Felipe Mendon, professor aqui de Direito Civil da FGV Direito Rio e pesquisador do CTS da FGV.
Já adianto que o nosso painel será em portunhol, então falaremos um pouquinho em português e também em espanhol. Então, teremos essa versatilidade para até como uma representação das diferentes vozes da América Latina que se situam nesse debate. E para começar o painel, né, a professora Paloma já iniciou a sua apresentação, é importante a gente começar da perspectiva das pessoas que estão na linha de frente da educação, né, dos professores. Então, aqui eu queria endereçar o nosso painel no início para a professora Marcela, para ela trazer um pouco da perspectiva dela enquanto uma professora que está atuando na ponta da educação. A Marcela ela tem atuado em comunidades, nesses temas de educação digital, e recentemente, trazendo um pouco da perspectiva do contexto de direcionamento de fala, Marcela, nós tivemos aqui no Brasil a Política Nacional de Educação Digital, que é a PNED, uma política relativamente recente, e ela convive em um campo ainda em construção, né? Prova disso é que o próprio PL de IA, por exemplo, o 2338, ele quer alterar a PNED para incluir o letramento algoritmo crítico e a computação crítica. E nós também estamos discutindo uma base nacional comum curricular voltada à computação. Então, Marcela, você como uma educadora digital que tem atuado na ponta dessas comunidades aqui no Rio, quais efeitos concretos você tem observado dessa presença de plataformas e também dos sistemas de IA, como o ChatGPT, que é o mais famoso de todos, na mediação da relação pedagógica? Na sua perspectiva, essas tecnologias, né, respondendo à pergunta do nosso painel, elas estão contribuindo para uma educação mais emancipatória ou reforçando lógicas de controle e padronização nas escolas? Obrigada, Francisco. Primeiro, eu vou me apresentar melhor. Você pode passar para as visões, né? Como você mencionou, eu trabalho com educação digital, mas eu não estou trabalhando na educação básica, então eu não estou necessariamente na ponta mais precarizada e mais frágil dessa relação. Eu tenho formação de professora, eu sou licenciada em Ciências Sociais, também sou cientista social. Meu trabalho tem sido em ONG, eu trabalho no Futuro On Tecnologia, no Complexo da Coruja, sou voluntária, e o Complexo da Coruja fica em São Gonçalo. Então, a gente está falando da periferia dentro da periferia, que tem as suas grandes e enormes dificuldades, até por falta de incentivo de projetos sociais que periferias, às vezes, dentro de capitais têm. Dito tudo isso, no meu trabalho enquanto voluntária, eu tenho muito mais autonomia e liberdade para trabalhar do que eu teria na educação básica. Isso me lembra também uma grande questão que eu vi, mas eu vou citar depois, uma matéria que eu vi, mas, enfim. Dentro desse projeto, a gente trabalha de forma interdisciplinar. Então, eu trabalho como cientista social, com direitos digitais, governança, e todos esses aspectos críticos do letramento digital e midiático, em conjunto com a parte técnica da computação, de programadores. Então, a gente trabalha em conjunto. E eu também pesquiso, né, sobre educação digital, eu tenho sido meu enfoque desde a graduação e até o momento presente no mestrado. E para responder às suas perguntas, eu acredito que eu tenho que dar 2 passos para trás para dar mais passos para frente. E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é a situação atual do cenário da educação no Brasil. Pode passar para o próximo. Então, a gente tem passado, mas isso é um processo muito longo, desde a década de 90, com um processo de liberalização da educação, com a predação de políticas públicas, esse enxugamento do Estado e também um sucateamento da educação. E isso ocorre de uma maneira muito clara quando a gente olha para a desvalorização da carreira docente. Você tem um piso salarial muito baixo, professores que trabalham em muitas escolas. Por exemplo, o que eu ia citar da matéria que eu vi no jornal hoje foi, se eu não me engano, ontem ou anteontem, eles abordaram como mais de 50% dos professores de todas as redes estaduais do Brasil são contratados. Eles não são concursados. E isso tem um grande impacto na qualidade da educação. A perda de autonomia, geralmente, ela vai acontecer com mais força na rede privada.
na rede pública, em geral, os professores eles têm mais autonomia para fazer seus planos de aula, para abordar os assuntos que são pertinentes à educação. E com os contratados, isso não necessariamente ocorre porque eles não podem ter reivindicações da mesma forma que os professores concursados. Eles são muito dependentes desse contrato, então não é CLT, então a qualquer momento eles podem ser dispensados. E um caso que me chamou muita atenção nessa matéria do jornal hoje foi a professora que falou que ela estava sempre trabalhando como contratada, porque só abre para esses contratos temporários. E quando ela recebe o chamado, né, da rede estadual, ela tem de cerca de 2, 3 dias de antecedência que ela recebe para entender qual vai ser a turma que ela vai ficar responsável. Então, ela tem 2, 3 dias para planejar todas as aulas dela, pensar no contexto da turma, sem muita antecedência. Então, você tem esse cenário, e nesse cenário, você tem algumas políticas assim, públicas que têm entrado na educação com o uso de inteligência artificial, pelo menos tentativas políticas. Você pode passar o próximo para mim, filho? Aqui eu trouxe 2 matérias que são, acho que acredito que o caso de maior repercussão, que ilustra muito bem como a inteligência artificial está entrando na educação brasileira, é o de São Paulo, né? Na primeira matéria, você tem que a inteligência artificial vai apoiar alunos e professores na correção de tarefas, e também a outra, que é formular material escolar nas escolas de São Paulo, que gerou uma grande repercussão negativa, assim, principalmente com muitas manifestações da sociedade civil contra, e depois foi eventualmente revogada, mas esses são alguns exemplos. E, geralmente, essas políticas elas entram na educação com uma justificativa de que isso poupa o tempo do professor. Porque o professor ele está muito atarefado, o trabalho dele é precarizado, ele tem muitas turmas, muitas escolas, ele não consegue dar conta. Então, com isso, você coloca a inteligência artificial, porque vai ser a solução do problema dele. Pode passar para o próximo sentido. Então, eu trouxe aqui o projeto da OpenAI, né, com a Arco Educação, que visa aprimorar a aprendizagem, aprimorar o ensino e a aprendizagem no Brasil. E eu tirei um print, né, do site, que ele fala de uma abordagem focada nos professores. Aí diz: no Brasil, os professores gastam em média 1/3 do tempo em escola só com tarefas administrativas. Valor este que é 40% superior à média global. O resto do tempo é gasto com planejamento de aulas, correção de provas e outras atividades operacionais. A Arco Educação quer usar a inteligência artificial para reduzir essa sobrecarga. Assim, os professores ficam com mais tempo livre para se dedicarem ao ensino de qualidade. Aqui, quando você chama tanto planejamento de aula quanto correção de prova, de atividade operacional, isso é um erro muito grave quando você fala de prática de ensino-aprendizagem. Porque tanto o planejamento de aula quanto a correção, a avaliação, elas são essenciais no plano pedagógico, no projeto pedagógico e na metodologia. O planejamento de aula, por exemplo, ele tem que ser pensado levando em consideração o sujeito que você vai dar aula. Ele é muito importante. Você não dá a mesma aula para todos os alunos. Por vezes isso acontece, muitas vezes até, porque os professores estão tendo trabalho precarizado. Então, eles têm 1000 turmas para dar aula, 1000 alunos, e eles não conseguem, de fato, parar e planejar uma aula diferente para cada turma. Isso acontece, mas é muito mais por uma precarização. E, por exemplo, a avaliação, ela é muito importante. Ela é muito importante, não sei se alguém aqui já é da área de educação, mas nas faculdades de educação, por exemplo, a gente chega a ter disciplinas, ficam semestres só falando sobre avaliação, porque ela é muito importante para você entender de forma qualitativa como aquele aluno aprende, o que ele está aprendendo e o que ele não está aprendendo. E também você entender melhor o seu aluno, o raciocínio dele, como ele chegou àquela resposta. Então, não é uma atividade meramente operacional, ela é parte da educação. A educação não é só dar aula. Você pode passar para o próximo. Também aqui, outra justificativa, né, que foi usada na OpenAI, é em relação à inclusão nas escolas.
porque as salas são superlotadas, assim, a gente tem essa sobrecarga docente também com o número de alunos em sala. Você tem muitas turmas e a inclusão foi feita de uma forma não satisfatória. Boa parte dos alunos eles não tem um mediador, ou algumas escolas não têm sala de recursos, e esse mediador, por vezes, ele não necessariamente é uma pessoa formada e especialista em educação para pessoas com deficiência, ele é uma pessoa que, às vezes, é um estagiário da área da licenciatura, que ele fica com muitos alunos numa sala e não necessariamente aquilo é para o aluno com deficiência aprender de forma satisfatória, muito mais para que ele não atrapalhe o andamento das aulas. Só que tudo isso são soluções da ordem da precarização do trabalho. Não necessariamente porque não tem tecnologia que está sendo empregada ali. Por exemplo, se houvesse um mediador por aluno, ou se as turmas fossem reduzidas, ou se você tivesse um professor que trabalhe de forma integral nas escolas, isso seria muito facilmente resolvido. Só que você tem esse enxugamento da máquina do Estado e você tem essa precarização docente. E aí, é o ponto, pode passar, por favor, que quando a escola é vista como empresa, a educação passa a ser um produto e não um direito humano. Isso é muito problemático, porque essa precarização ela é vista como uma oportunidade de negócio. Então, você deixa de propor soluções que vão resolver o problema, que são pragmáticas, e você passa a botar tapa-buracos nessas lacunas educacionais que não vão dar a solução que a gente precisa para uma educação de qualidade. Pode fazer a próxima. E aí também tem algumas problemáticas na implementação institucional da inteligência artificial na educação. Eu acredito que sim, ela deve ser abordada no currículo de forma crítica, principalmente quando você vai abordar letramento digital e midiático, e a gente tem um problema muito sério nas escolas em relação a isso, tanto em relação a plágio, quanto às vezes com deepfakes, deep nudes. Colegas, por exemplo, a gente tem exemplos em escolas de elite de adolescentes fazendo deep nudes de colegas, de meninas. Isso é um problema muito grave e cabe também um enfrentamento pedagógico disso. Só que, quando você coloca essa ferramenta como implementação institucional, do tipo, ela vai ser um tutor dos alunos, ou ela vai corrigir avaliações, ou ela vai propor avaliações, ou ela vai propor planejamento de aula, tem grandes problemas. Acho que as pessoas aqui da comunidade técnica, elas vão falar melhor, acredito que a Rimena vai falar muito melhor disso, mas como os datasets, por exemplo, que alimentam a inteligência artificial, eles são muito grandes, eles são enormes, por vezes você impossibilita uma auditoria sobre aquilo. Então, vários vieses discriminatórios, eles entram a partir desses dados de treinamento, que vão pegar um conhecimento hegemônico. E aí você tem também uma marginalização desse conteúdo, quer dizer, de conteúdos de comunidades minoritárias, tem uma presença online menor. E, além disso, você tem essa opacidade, uma caixa preta, que você, de fato, não consegue fazer essa auditoria, e você não tem uma transparência de como você chega naquelas respostas. Então, quando a gente pensa em um plano de aula que tem esses vieses, que podem entrar vieses, ou que não vão ter uma pluralidade de ideias, ou uma multiculturalidade, isso é muito problemático. E, além disso, a inteligência artificial não necessariamente está comprometida com a verdade. Às vezes, muitas vezes, falta a veracidade do conteúdo e as próprias empresas, elas deixam isso claro, que, por vezes, os resultados podem ser inconclusivos. E, para além disso, um ponto que eu acredito que seja importante, que não é muito falado, é pensar numa restrição de idade apropriada para o usuário usar aquela inteligência artificial, assim, de forma independente. Então, como é que a gente vai colocar a inteligência artificial como tutora dos alunos sem pensar em tudo isso? Além disso, não tem uma regulamentação clara, nem uma responsabilização dessas empresas. Aqui eu trouxe um exemplo de um estudo, né, das pesquisadoras Omi e Lester, que é voltado para a área da saúde, mas eu acho que ilustra muito bem essa questão de vieses.
elas analisaram, né, como os grandes modelos de linguagem, os LNM, eles propagavam crenças racistas na medicina que já há muito tempo tinham sido refutadas. Então, elas analisaram os serviços da Bard, do grupo Alphabet, o ChatGPT-4, o GPT-4, o ChatGPT da OpenAI e Microsoft, e também da Cloud da Amazon. E quando elas fizeram prompts, né, para testar essas inteligências artificiais, apareciam que elas iam, né, auxiliar nos diagnósticos na área da medicina, apareciam afirmações absurdas, como se a espessura da pele de pessoas, principalmente mulheres negras, era diferente, tinham uma capacidade pulmonar diferente. Ou se mulheres negras eram mais resistentes à anestesia do que mulheres brancas. E tudo isso estava um viés ali da inteligência artificial muito claro. Um exemplo, mas a gente tem vários outros. Então, essas pesquisadoras, elas recomendaram que você tivesse uma cautela muito rigorosa de como você implementar isso na área da medicina. E que você deveria ter não só uma avaliação mais profunda, mas também uma grande transparência sobre como estamos chegando àquele resultado. E quando a gente está falando, quando elas falam da saúde, eu me fiz uma grande pergunta, que é, e educação? Se esses sistemas disponibilizados eles não estão sendo adequados, transparentes, não tem regulamentação, eles são realmente confiáveis para você utilizar em práticas de ensino, aprendizagem? Eu não acredito que, no momento, eles são adequados para formular apostilas e fazer avaliações. Não com todas essas questões que perpassam regulação, não com todas essas questões que perpassam viés, não com todas as questões da ausência de transparência. Porque se a gente faz isso, nós estamos usando alunos como cobaias, não só os alunos, mas também os professores. Isso é muito problemático. Pode passar por isso. Mas, ainda assim, eu acredito que você abordar a inteligência artificial, né, você colocar no currículo sobre o uso da inteligência artificial, pode sim ser muito benéfico. Você pode utilizar dentro das aulas de letramento digital, letramento midiático, para você entender também sobre propriedade intelectual, mas também pode ser prejudicial, quer dizer, você pode fazer isso de forma benéfica, mas pode ser extremamente prejudicial você implementar institucionalmente a inteligência artificial nos sistemas sem uma regulamentação eficaz, sabe? Não deixar claro todos esses vieses, você utilizar essa inteligência artificial para retirar a autonomia dos docentes e dos discentes e também utilizar essa inteligência artificial como forma de resolver o que está na ordem da precarização da educação e de políticas públicas. Então, acho que essa é a minha fala. Eu passo aqui para o Chico. Obrigado, Marcela. Muito importante termos a perspectiva aqui dos profissionais da educação, né, das pessoas que estão trabalhando na ponta, e geralmente muitos debates sobre educação digital não incluem os professores, né, o que é um problema sério. Então, a Marcela trouxe aqui algumas questões importantes para situar o debate a partir do trabalho da docência, e a proposta aqui é também que a gente tenha um debate multissetorial, né? E trazendo, cambiaremos agora para Portunhol, e trazendo para uma perspectiva de governo, nós temos acá conosco o Juan, que é professor associado da Escola de Governo da Universidade de Los Andes, e é de Colômbia. Então, na Colômbia, lançou recentemente uma Política Nacional de Inteligência Artificial, que inclui a investigação, o desenvolvimento, a ética como uma de suas áreas prioritárias. E as questões, Juana, acá estão postas são: existem algumas disposições específicas sobre o uso de IA na educação nessa regulação, nessa política nacional de Colômbia? Se sim, quais são? E que outras políticas públicas em âmbito da inclusão digital, por exemplo, estão sendo desenvolvidas, desenvolvidas em Colômbia? Como estão sendo propostas e como estão sendo propostas para além da política de IA, porque sabemos que temos outras regulações. Então, quais são os principais desafios desse setor público em Colômbia para criar essas soluções? Ok, bueno,
Muy buenas tardes, yo voy a presentarme de pie porque no quiero estar detrás de esto y que ustedes ni me vean. Entonces, quiero que me pongan atención además, que veo que están distraídos, no mentiras. Antes de abordar el caso colombiano, para mí es importante empezar con un contexto más general y hablar no solo de política, que la política es un conjunto de acciones que buscan resolver un problema, sino también de las acciones mismas del Estado colombiano y de otros estados en América Latina. Entonces, pues el contexto es que hay un auge de literatura sobre la implementación de herramientas de inteligencia artificial en la educación, diferentes tareas que no son solo los profesores, también incluye a los administrativos, también incluye a los estudiantes, y digamos, hay un auge de recomendaciones, de propuestas y demás. En las universidades y en otro tipo de organizaciones también ha empezado a haber un auge sobre guías de cómo al interior de la organización se pueden o no se pueden usar estas herramientas. O sea, hay una presión muy grande por el uso. Y yo voy a partir en esta charla, como lo hago en todas mis charlas, de entender que las tecnologías tienen efectos múltiples. Algunos positivos, algunos negativos. Los positivos puede que se concentren en algunas personas o organizaciones, los negativos en otras. Y hay que tener en cuenta para eso, para no hacer, digamos, unos juicios de valor demasiado generalizantes, porque realmente hay diferentes tipos de tecnología y diferentes tipos de tecnología que tienen efectos diferentes públicos. Y digamos que creo que hay dos preguntas muy importantes. Esto no es solo para el sector educativo, yo creo que esto se puede aplicar para muchos otros sectores, y es, ¿cuáles son las implicaciones en la práctica de este experimento masivo que estamos haciendo de introducir estas nuevas tecnologías? Y dos, ¿para quién es transformador la inclusión de estas tecnologías en el sector educativo? ¿Es transformador para unas empresas de tecnología que ahora van a tener unos negocios más grandes y unos revenues, unos ingresos más importantes? ¿O realmente va a ayudar a que los colegios y universidades cumplan de alguna manera con sus objetivos de manera más efectiva, más eficiente y más equitativa también? Creo que esas preguntas todavía están sobre la mesa, es que tal vez muy pronto para responderlas, pero yo quiero darles, dentro de la idea del contexto, una visión a vuelo de pájaro de lo que está pasando en América Latina en términos de uso de herramientas de inteligencia artificial para el sector educativo, con énfasis en el sector público, digamos, desde el Estado. Para eso, pues, en la Universidad de los Andes desarrollamos este proyecto que se llama Sistemas de Algoritmos Públicos, en la cual construimos bases de datos, dos de ellas que son de interés para esta charla. Una base de datos sobre herramientas de inteligencia artificial en el sector público de América Latina y el Caribe, donde tenemos casi 800 herramientas mapeadas y documentadas, y una base de datos sobre regulación de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, que ya documenta casi 600 proyectos y regulaciones en América Latina y el Caribe. Y ya les voy a contar cuáles de ellos tienen que ver con educación. Entonces, en el tema de sistemas de inteligencia artificial del sector público de América Latina, en nuestra base de datos ustedes van a encontrar en este momento pues, estos 800 sistemas que les conté en 25 diferentes países. Y... Sombra está atrás de la... Ah, no, entonces me va a poner como que acá. Entonces tú me escuchas. No, sí, no todo puede ser bueno. Pero y ahora te tapo a ti, Felipe. No. Bueno, en fin. Entonces ustedes van a ver ahí que tenemos 800 en diferentes países. Sigue adelante. Y de ellos, Francisco, adelante. No todos están en funcionamiento, hay muchos que están en pilotaje, muchos que están descontinuados, suspendidos, pero vemos que la gran mayoría en este momento están operando. Siguiente. Siguiente para no enredarlos. Y cuando nosotros clasificamos qué tipo de entidad pública está usando la herramienta, encontramos que al menos 64 de ellas están en el sector de educación. Y esto pueden ser ministerios de educación, pero pues puede ser otro tipo de entidades públicas asociadas con procesos educativos. Entonces, no es marginal, digamos, en América Latina realmente hay diferentes tipos de entidades públicas del sector educativo que están usando herramientas. Si les sigue adelante. Y cuando ustedes entran en nuestra plataforma, ustedes van a encontrar fichas por cada uno de estos sistemas que acabo de mencionar. Ustedes hacen clic en leer más y les abre la ficha que documenta el caso. Entonces, yo en la próxima presentación que viene, que es de mi colega Jimena, les va a dar los casos a profundidad, y por eso yo no quiero pues como adelantarme a su presentación que sea muy buena, porque la vi en el Drive. Pero yo sí quiero contarles algo, es pues un primer mensaje es que no todo es inteligencia artificial generativa. Sí hay muchos casos de inteligencia artificial generativa aplicada a diferentes ámbitos, pero hay muchas otras herramientas de aprendizaje automático que se están usando
y que no necesariamente median directamente con los estudiantes, no son herramientas que están usando los estudiantes, realmente son herramientas que están usando generalmente las administraciones de los colegios, de las universidades o los ministerios. Ejemplos como sistemas para poder generar alertas tempranas de posible deserción escolar. Eso obviamente lo está usando es la administración pública y hemos visto casos de eso en toda América Latina. Hay por lo menos de esos más de 60 casos que aparecen en nuestra base de datos. Yo diría que por ahí el 20% son sistemas de alertas tempranas sobre potencial de deserción que le permita a la entidad competente tener una intervención temprana para, digamos, atacar el problema de la deserción escolar. Hay otros sistemas que son para hacer fiscalización en el uso de los recursos y digamos, en la gestión de los recursos mismos. Obviamente, si hay chatbots de inteligencia artificial, pero aquí les traje un chatbot que no es un chatbot para aprender directamente, sino que es supuestamente para hacer preguntas sobre, digamos, temas que tienen que ver con preguntas digamos, digamos, académicas, como del funcionamiento, por ejemplo, ¿qué día hay clase para tal cosa? ¿Cuándo puedo escribir esto? ¿Cuántos créditos? Entonces digamos, hay diferentes herramientas que van más allá de usar modelos de lenguaje a gran escala en los salones, que es lo que explicó mi colega Marcela, y que me parece muy importante, pero estoy tratando como de complementar lo que ella explicó. Siguiente. Bueno, aquí hay más ejemplos y podría, digamos, seguramente ir más. En Chile, por ejemplo, hay un caso que es para un sistema de inteligencia artificial que apoya la asignación de cupos en instituciones educativas. Entonces, como pueden ver, estoy tratando de darles ejemplos que son diferentes, más de gestión y que pueden tener efectos positivos. Seguramente los puede tener en términos de eficiencia, puede tener efectos negativos. Yo aquí no estoy diciendo que porque se usa en la administración de la universidad o en la gestión del Ministerio de Educación no van a tener efectos negativos, sí, los puede tener, luego podemos hablar. En eso lo que estoy tratando de mostrarles es que hay una variedad de herramientas muy amplia. Siguiente. Entonces, unos hallazgos es, ya lo dije, hay aplicaciones variadas con diferentes tipos de usuarios a lo largo del ciclo de vida de la educación. Hay herramientas que son de gestión, hay herramientas que son de vigilancia. Bueno, no mencioné ejemplos, pero seguramente lo que pasa es que mi colega que viene después de mí los va a dar a más profundidad. Pero, por ejemplo, son sistemas que buscan que durante el momento en que un estudiante presente un examen y esté frente a un computador, haga un monitoreo de los movimientos del estudiante para tratar de detectar situaciones de fraude. Eso tiene problemas muy graves de vigilancia, problemas muy graves de protección de datos personales y privacidad. Yo no voy a entrar a fondo porque ese ejemplo ya lo da mi siguiente colega, pero pues hay casos de vigilancia también y por supuesto apoyo a procesos educativos propiamente hablando, como son los que contó Asunción Marcela. Obviamente hay potenciales beneficios, pero hay diferentes niveles de riesgos éticos que vale la pena abordar. Yo quise destacar dos grandes riesgos que yo veo en este campo. Es primero que la transparencia algorítmica varía significativamente entre país y país. La mayoría de nuestros países no tienen ninguna regla que establezca que sea necesario revelar que se está usando un sistema de esta naturaleza y creo que es muy importante dado el ámbito en el que se está usando la educación que se revele. Y por otra parte, en el tema de digamos, los marcos de accountability que incluyen el análisis de impacto algorítmico, entonces antes de desplegar el sistema, las auditorías algorítmicas que se realizan durante el despliegue del sistema y la evaluación de impacto, que es para entender qué pasó con el sistema. La verdad es que eso es la excepción, no la regla. Hay muy pocos países, muy pocas entidades públicas que le dedican esfuerzo a esto. Y para mí en particular me parece es preocupante, no solo pensando en términos de los riesgos éticos y derechos fundamentales que creo que están ahí, sino incluso en materia de gestión de recursos, porque nuestros estados tienen una tendencia a publicitar cuando están usando herramientas, incluido en el sector educativo y son muy, voy a decir una expresión coloquial, son muy tacaños a la hora de contarnos cuáles fueron los resultados. Y en ocasiones pueden ser inversiones muy cuantiosas y no sabemos si realmente esa solución tecnológica era la mejor o si había otra solución que funcionaba mejor y a un menor precio. Siguiente diapositivo. Bueno, pasando a otro tema que tiene que ver con el tema de la regulación. Para la UNESCO yo preparé este documento que publicamos el año pasado de tratar de mapear diferentes enfoques regulatorios de inteligencia artificial y identifiqué 9 diferentes aproximaciones.
Eh, Creo que hay un cuarto enfoque que está ahí, que es el enfoque facilitador y habilitador, en donde entra el tema de educación, de regulación, de inteligencia artificial y educación. ¿Por qué? Porque en muchos de los proyectos de ley se acabó el tiempo. Bueno, ya voy cerrando, ¿sí? Porque con esto voy a cerrar y si hay una fase de preguntas, contesto lo que me faltó. ¿Les parece? Listo. Entonces, el enfoque habilitador y facilitador es un enfoque en donde hay proyectos de ley alrededor del mundo que abordan el tema educativo. Lo abordan mucho en términos de brechas digitales, de alfabetización digital y de cómo, digamos, lograr superar esas brechas. Si quieres darle clic en la base de datos de... No, daré más clics porque no hay tiempo. Esto, adelante. En ese momento. Fast forward, en la base de datos de regulación de inteligencia artificial en América Latina, en el mismo proyecto que les conté, encontramos al menos 40, bueno, ahí hay más de 600 instrumentos regulatorios en América Latina y Caribe, pero hay 40 de ellos que abordan directamente temas de educación. Y lo que encontramos en la base de datos es que la mayoría lo que hacen es por ley establecer que debe haber una materia obligatoria asociada a aprender inteligencia artificial o asociada a competencias digitales de niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues eso me parece interesante, es como parte de ese enfoque habilitador de regulación. Es una muestra más de que la regulación no solo es prohibir, sino que la regulación puede ser muchas otras cosas. Y es algo que me parece interesante, pero pues está muy enfocada en esta habilitación y no está tan enfocada, y ya lo tengo, en los temas éticos. Entonces, voy a cerrar, voy a cerrar con este mensaje que viene de este libro que estaba leyendo últimamente y que resuena mucho conmigo, y es que no podemos asumir los efectos positivos de las tecnologías en la sociedad. No deberíamos asumir los efectos automáticos, sino que los efectos en la sociedad dependen de las decisiones que colectivamente tomamos sobre quién, cómo y cuándo se usan determinadas herramientas y en qué condiciones. Y en el sector educativo, particularmente niños, niñas y adolescentes, donde hay derechos fundamentales que proteger, pues con mayor razón tenemos que tener decisiones de cuáles son las condiciones en donde consideramos que la transformación va a ser realmente positiva para aquellos que deben ser los beneficiarios, que son los estudiantes. Y con eso termino y pronto en las preguntas hablo de Colombia. Chao. Gracias, profesor, muy buena presentación. Ahora partimos para la perspectiva de la sociedad civil con la representación de derechos digitales y también para una perspectiva más técnica del asunto, ¿no? Tenemos Ximena Cuscano, analista en seguridad y resiliencia digital en derechos digitales na América Latina. Y Ximena, usted es ingeniera de sistema y también tiene un máster en ciberseguridad y trabaja en derechos digitales, que es una organización latino-americana que trabaja con temas como a protección de datos personales, acceso a la información, la vigilancia, la intersección en tecnología y género, y también en los riscos de nueva tecnología, como la inteligencia artificial y las demás. Y recentemente, en muitos países, hay registrados casos de nudes, temos alguns comentários aqui no painel, que involucram estudantes de países como Brasil, Espanha, Estados Unidos, Coreia do Sul. A isso também se somam práticas institucionais que reforçam a vigilância escolar, como o uso de reconhecimento facial em mais de 1.500 escolas em Paraná, cá no Brasil. El monitoramento de emoção em centros educativos com cívicos militares, o uso de e-proctoring obrigatório no exame de admissão em universidades do país, Peru, e também o uso de sistemas como o ChatGPT para reemplaçar parcialmente o trabalho docente em São Paulo, como Marcela Basti. De sua perspectiva, e considerando a dimensão também de gênero, que é muito importante para esse debate, que práticas concretas de segurança digital e proteção de dados podem adotar as escolas e os governos para garantizar que a infância e a juventude não sejam submetidos a mecanismos de exposição, controle e vigilância em o turno escolar. Existem experiências da região andina sobre esse assunto? Muchas gracias, Francisco. Agradecer también a Legal Front por la invitación. Como ahí les estaba contando Francisco, yo soy Ximena Cuscano, soy analista de seguridad y resiliencia digital en derechos digitales. Bueno, Derechos Digitales es una organización que ya está desde hace 20 años en América Latina, posicionada para promover y defender los derechos humanos en el entorno digital, ¿no? Realizamos investigaciones, difusión de contenido, propuesta, incidencia de políticas públicas,
etcétera, ¿no? Y hoy día he venido desde una perspectiva técnica, pero también de la sociedad civil, a hablar un poco de este tema desde la seguridad digital, ¿no? Entonces, para entender un poco cómo ha transformado la IA en la educación y en general, quiero presentar unos casos posibles. Vamos a ver si le puedo dar el siguiente. Bueno, sabemos que la IA está para nosotros todo el tiempo. De hecho, yo traduje esta presentación al portugués con IA, con un traductor, ¿no? Entonces, es inevitable también que nos apoye en todo momento, pero también hay que entender y más desde una perspectiva de seguridad digital, que también tiene, ser conscientes de lo malo que nos pueda traer, ¿no? Ahora les voy a mostrar estos casos que nos van a permitir entender cómo muchas veces la tecnología entra a las escuelas no para amplificar derechos, sino para realizar prácticas o lógicas de vigilancia, ¿no? Entonces, como lo dijeron bien mis compañeros en Paraná, acá en Brasil, está la investigación de que más de 1.500 escuelas públicas implementaron reconocimiento facial para registrar la asistencia escolar, ¿no? Entonces, esta tecnología biométrica, como dice ahí, fue recolectada, o sea, los datos que se recolectaron fueron realizados sin justificación pedagógica, sin consentimiento informado, solo había un autorizo que mis datos, ¿no? Esa casilla de, muy parecida a la de términos y condiciones que siempre aparece. No, un poco, yendo un poco más de la ley, ¿no? Que es lo que exige la ley brasilera. Además hubo unas pruebas de reconocimiento de emociones, también hubo un caso acá en Brasil, y en realidad eso no tiene mucho sentido desde un punto científico, porque no tiene validez pedagógica, ¿ok? Entonces, este tipo de sistemas, más que todo, presentó y los evidenció prácticas de vigilancia y también proceso automatizado de rostro de niñas, niños y adolescentes sin la protección debida, ¿no? Entonces, técnicamente hablando, hablamos de sistemas que hacen extracción, comparación y almacenamiento de vectores faciales, normalmente a los servidores externos, ¿no? Comparten mucho de esto. Entonces, esto es un riesgo bastante concreto. Y de hecho, también en la misma investigación se mostró cómo estos sistemas fallaban cuando se trataban de niñas, niños racializados o con discapacidad. Entonces, ahí vemos que sí, hay un fallo ahí, ¿no? Que hay que ver. Siguiendo con el próximo caso, también en Perú, de donde soy, en pandemia, una universidad nacional utilizó un sistema de e-protecting en su examen de admisión. Entonces, de alguna manera, cada postulante, no siendo alumno, tuvo que descargar ese software y darle acceso a ciertos permisos como la cámara, el micrófono y la navegación del equipo de sus celulares. Entonces, además de eso, Perú siendo un país con una brecha digital bastante evidenciada, claro, no todos los postulantes tenían una computadora y un teléfono. ¿Ok? Además de eso, incluso teniendo estas brechas de, por ejemplo, de conectividad, lo que hacía este sistema es validar si alguien estaba copiando, si alguien estaba plagiando, como decimos allá. Entonces, si es que había algún tipo de conexión, algún tipo de error o un movimiento, se le indicaba que el alumno había probablemente plagiado, copiado, y eso se le enviaba a las autoridades institucionales para que lo revisen. Entonces, de alguna manera, siendo un país con una brecha clara de conectividad, esto, más que todo, lo que hacía era un poco castigar la pobreza, ¿no? Entonces, desde una mirada bastante técnica también, este es un uso de una tecnología altamente invasiva, ya al tener este acceso a los dispositivos personales de cada alumno y alumna, ¿no? Siguiendo con el siguiente caso, está también en México, este sistema que justo estaba hablando el compañero, el sistema de actuación temprana para la prevención escolar. Este sistema lo que hacía es analizar bases de datos existentes para predecir qué estudiantes estaban en riesgo de abandonar la escuela. Entonces, hablando un poco técnico, pero no tan técnico, funciona mediante puntuaciones. El algoritmo asigna puntuaciones de riesgo y activa alertas, ¿no? Entonces,
claro, esto un poco intervenían supuestamente variables demográficas, variables académicas, etcétera, pero de alguna manera esto seguía un poco, no había rendición de cuentas ni transparencia. Entonces, este tratamiento automatizado de datos personales se realizó, al igual que los anteriores, sin la intervención de docentes, de madres, de padres y sin la autorización directa, ¿no? Entonces, eso me hace recordar a cuando te categorizan en el sistema financiero, ¿no? Tu grado de riesgo crediticio. Entonces, uno se pregunta quién define ese riesgo, qué variables pesan más, etcétera. Y teniendo en cuenta que estamos en América Latina, esto se agrava aún más. ¿Ok? Entonces se estigmatiza el uso de la IA, ya no sirve de alguna manera como una herramienta productiva, sino es una herramienta, por más que legítima, no es ética y de alguna manera transgrede este acompañamiento escolar, ¿no? Donde están, bueno, ahí y los estudiantes. Entonces, un poco siguiendo, eh, primero, con todo esto que les dije, sabemos que la IA no es neutral. La IA representa objetivos, valores, perspectivas de quienes la crean, de quienes la compran, de quienes la producen. Es usada para clasificar, vigilar, intervenir sin diálogo previo. En los tres casos les mostré que no había diálogo previo, no había consentimiento explícito, más que un acepto términos y condiciones. No hay restricción de cuentas, no hay participación de actores fundamentales y nada es 100% seguro y acá yo quiero quedarme porque, por ejemplo, cuando la biometría representa un mecanismo de autenticidad, ¿ok? Cuando tú te entras a la aplicación del banco, necesitas mostrar tu rostro con reconocimiento facial o incluso el mismo iPhone para poder ingresar, ¿ok? La contraseña también, pero la diferencia es que cuando atacan a una empresa, la contraseña tú la puedes cambiar porque sabes que hay una brecha, pero tu rostro no la puedes cambiar. Entonces, ¿qué nos asegura que las empresas puedan o estén al 100% seguros o porque estamos hablando de datos sensibles que de alguna manera han mantenido sin consentimiento explícito, ¿no? Entonces, un poco siguiendo la presentación, esto ocurre, este caso es de China, que son datos biométricos expuestos de un servidor vulnerable. Entonces fue muy fácil ahí entrar este es un directorio de archivos expuesto y se vio cómo hay múltiples datos biométricos sensibles incluso de niños. ¿Ok? Siguiente. Entonces, es ahí donde nos preguntamos, ¿no? ¿Quién accede a nuestros datos? ¿Para qué son usados nuestros datos? ¿Por cuánto tiempo? Son preguntas que nos hacemos a raíz de estos problemas. Siguiente, por favor. Y claro, ¿qué implica eso? Implica estos cinco impactos, ¿no? Primero, la vigilancia, el uso masivo de datos, ¿no? Rostro, voz, todos los permisos del celular, sin control ni consentimiento, seguridad, como les dije, una contraseña fácil de cambiar, tu rostro, ¿no? Agencia, ¿no? Como ahí mencionó Marcela también, las decisiones pedagógicas son delegadas finalmente o realizadas por empresas o sistemas automatizados más que las personas preparadas pedagógicamente hablando estos casos. Sesgos, que son algoritmos que replican y amplifican desigualdades, y aún más en América Latina, como lo vimos en el caso de Brasil, y la democracia, ¿no? La falta de transparencia, rendición de cuentas. No vamos a decir que ya no se utilice IA en los colegios, porque es imposible, la IA va a seguir, los colegios van a seguir tomando esas decisiones, pero es importante que haya un consenso y también participación ciudadana. Siguiente, por favor. Y bueno, tecnología como justicia, ¿no? Ahí justo estábamos hablando bastante con el equipo. La academia, el sector educativo representa un sector como tal. Que haya una transgresión sectorial por parte del privado con objetivos comerciales no representa de por sí los objetivos del sector educativo, ¿no? De alguna manera, y así debe ser, es el sector educativo quien debería tomar las decisiones más que el sector privado con los sistemas que tal vez esté implementando y no esté rindiendo cuentas, ¿no? Después, obviamente hay el extractivismo de datos en América Latina y la IA de alguna manera
no funciona en todos lados por igual. En América Latina, de hecho en Perú, como les dije, hay diversas brechas digitales. Entonces, que tengan un sistema de e-protecting donde te grabe tanto la computadora como el celular y tú como persona de repente, no sé, de la Amazonía peruana no tengas acceso a Internet, acceso a dispositivos, apropiación digital, educación, alfabetización, etcétera, etcétera, de cosas. Y eso limita el acceso y más que protegidos, estamos vigilados y excluidos por alguna manera. Entonces, ¿qué caminos se requieren seguir? Primero, una colección consenso colectivo por parte de todos los sectores involucrados, empresas, ¿no? Esto es multisectorial, pero obviamente los objetivos tienen que ser totalmente pedagógicos, transparencia, ¿qué están haciendo con nuestros datos? ¿Por qué si están atacando tantas empresas? ¿Cómo sé que tú estás seguro? Estudios de impacto con cara a derechos humanos, priorizar marcos públicos y participación significativa de toda la comunidad educativa, como así lo había dicho. Siguiente, por favor. Para que ustedes puedan ver, así como esos 3 casos, hay muchos más. Pueden entrar al documento que aparece en pantalla, que son Derechos Digitales en 2024, aportó consideraciones sobre el uso de la IA en la educación en América Latina, siendo contribuidora de la relatora especial. Les invito también a que puedan entrar a ia.derechosdigitales.org. Este es un proyecto de inteligencia artificial e inclusión coordinado por Derechos Digitales en coordinación con otros investigadores e investigadoras independientes, que ya cuenta con 10 casos de estudio, de hecho, de cómo la IA se implementa en distintos gobiernos de América Latina, tanto, bueno, en políticas públicas, tanto en áreas como empleo, educación, seguridad, entre otros. Entonces, siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, hay un cuadro de todas estas tendencias regionales, no solamente en Brasil, sino en Latinoamérica. Igual ahí podemos verlo, sino después, y estos son algunos resultados principales que ponen esta baja efectividad de estos sistemas, ¿no? Siguiente, y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Graças, Chegando por sua exposição representando os direitos digitais. E agora eu vou voltar para o português, finalmente, trazendo agora a perspectiva do ensino superior, né? A IA, ela tem impactado não apenas a educação básica, mas também os outros níveis de ensino, e o ensino superior é um dos principais, porque também envolve dilemas éticos, né? Sobre o uso de inteligência artificial em trabalhos acadêmicos. E agora, para finalizar esse nosso bloco inicial de falas, eu gostaria de ouvir do professor Felipe, professor aqui da FGV Rio, a visão dele sobre esses dilemas éticos que as práticas e o uso de inteligência artificial têm para a redação de trabalhos acadêmicos, né, professor? E aí eu queria questionar aqui, trata-se de plágio, mediação ou algo novo que exige novas categorias jurídicas e educacionais? E eu também queria que o professor comentasse um recente estudo, recente também está sujeito a críticas, como todo estudo, do MIT Media Lab, né, que mostrou, em linhas gerais, que o uso excessivo de IA pode enfraquecer a capacidade de aprendizado, conectividade cerebral e sensação de autoria, principalmente entre pessoas mais jovens. Então, professor, eu gostaria que você falasse e comentasse um pouco sobre esses 2 pontos, se possível. Muito obrigado. Primeiro, muito boa tarde, quase boa noite a todos e a todas. É uma grande alegria estar aqui, agradecendo mais uma vez a Paloma, Francisco, pela iniciativa conjunta de organização desse painel, para a gente tratar sobre esse tema, que é um tema que tem me desafiado muito. Aqui na escola, a gente está num processo de implementação da inteligência artificial para entender os impactos que ela tem para a educação, e é um desafio a cada novo dia. Porque do ano passado, quando a gente começou, por exemplo, a fazer capacitação, workshops com os professores, para agora, a gente já tem, por exemplo, o surgimento de uma ferramenta que antes não era usada e que agora é basicamente a ferramenta mais usada, que é o Google Notebook LM. Todo mundo aqui conhece? Algumas pessoas sim, outras não. E a gente observa que hoje essa ferramenta talvez seja a mais utilizada pelos alunos.
E é uma ferramenta que há um ano atrás a gente não via essa utilização. E isso transformou muito como a gente ensina o direito. E aqui estou falando da perspectiva do direito, mas também em relação ao ensino de forma mais ampla. Então, eu queria começar falando que, primeiro, existe uma diferença entre aprender sobre IA e usar IA para aprender. Eu acho que são coisas bem distintas. Uma coisa é a gente ensinar a disciplina de IA, eventualmente demonstrar aqui, abrir na tela e mostrar como é que se usa uma ferramenta de IA e dizer quais são os problemas, e outra coisa é usar a inteligência artificial para mediar a formação do conhecimento, que é algo que nos preocupa muito, já que hoje a gente primeiro tem que partir de um pressuposto de que há um uso generalizado de IA. Talvez esse uso, inclusive, seja um uso que tenha suas diferenças locais, regionais. Já tive a oportunidade de conversar com alunos, grupos de alunos de universidades públicas, em que a difusão dessas ferramentas de IA não é tão grande como em universidades particulares. Então, existe até essa diferença já hoje no uso dessa tecnologia, mas, de fato, ela tem se tornado cada vez mais algo disseminado. E isso só nos traz a necessidade de pensar até em, talvez, retomar antigas práticas de ensino que a gente não tinha mais. Por exemplo, passar um trabalho para casa. Hoje, passar um trabalho para casa, para que os alunos façam em casa, talvez não faça mais tanto sentido, já que a gente tem uma percepção muito clara de que se você passa qualquer atividade para casa, há um retorno quase ali unânime feito com inteligência artificial. É uma padronização até da forma como as pessoas estão escrevendo os trabalhos acadêmicos. Eu participei de um painel na CPDP de Bruxelas, em que a professora Nathalie Smurra comentava esse tema, e ela falava até sobre algumas palavras que já está se observando que passam a aparecer muito em trabalhos acadêmicos. Uma delas, em inglês, seria navigating. Então, navigating the use of AI. Tudo que tenha navigating há um grande indicativo, ou pelo menos uma grande tendência, de ter sido feito com inteligência artificial. Então, às vezes, o que a gente vai precisar fazer é resgatar antigas formas de ensino e de prática da nossa atividade para que essas formas garantam que as pessoas não percam habilidades que são fundamentais, como a própria relação interpessoal. Hoje a gente vê cada vez mais as pessoas centradas nos seus próprios computadores e se esquecem de se relacionar. Eu dou o meu exemplo pessoal. Eu dou a aula para o segundo período, inclusive é nessa mesma sala que nós estamos. E eu tomei uma decisão de proibir o uso de qualquer tecnologia em sala. Então, não usam telefone, celular, nem computador, nem tablet, salvo exceções em que, eventualmente, você tem alguém com algum tipo de necessidade, que precisa utilizar, de apoio, mediação, aí foge completamente da regra. Mas, como regra geral, só é possível utilizar a tecnologia quando devidamente autorizado para uma tarefa específica. E os resultados que eu obtive com isso foi aumento na capacidade de concentração, aumento da qualidade do debate e resultado direto nas provas. As provas trouxeram resultados melhores. E aqui a gente está falando sobre o uso só dentro de sala de aula. E aí, quando a gente chega na segunda questão, que é o uso ético, já traz uma outra preocupação. Porque esse uso ético, hoje, ele é discutido até mesmo na academia. E conversando com pessoas que estão na academia, e até a gente pode fazer uma rápida enquete aqui, a gente encontra respostas muito distintas. Eu já tive uma oportunidade de escrever um artigo a mais mãos, e algumas pessoas dentro do próprio grupo estavam utilizando inteligência artificial sem que as outras soubessem. E a gente chegou numa discussão, peraí, mas até que ponto isso pode ser feito ou não pode ser feito? E aí eu vou dar um exemplo muito simples. Pedir para uma inteligência artificial resumir, ou melhorar, ou reescrever, melhor dizendo, algo que você escreveu, é um uso possível, ético? Então eu posso escrever um texto e falar assim, melhore esse texto e reescreva esse texto. Isso é um uso permitido? Eticamente permitido? Quando a gente fala em uma revista acadêmica, por exemplo, que vai selecionar artigos e vai comparar artigos, se uma pessoa usa uma ferramenta dessa para melhorar o seu texto e reescrever o seu texto, ela vai ter uma vantagem competitiva que vai tornar o texto dela diferente do texto que originalmente ela faria. Então, eu perco
esse critério de julgar o texto pela qualidade da escrita daquele texto, que é um fator de julgamento na hora de, por exemplo, escolher um texto para uma publicação. Então, essa é uma primeira questão. Outra questão é, posso pedir para a IA escrever para mim do zero? Então, eu dou o prompt, e aí eu tenho ali uma carga de inserção minha do conhecimento, digo para a IA, faça tal coisa, e a IA vai escrever e eu vou adaptando? Isso é ético? Não é ético? Quais são os limites para isso? Eu posso ter um trabalho acadêmico inteiramente feito com prompt, em que eu só dou o prompt. Eu tenho a minha dose ali de contribuição, mas o quanto que do resultado final representa a minha própria escrita ou o meu próprio conhecimento? E aí o Juan está aqui para servir de grande exemplo, né? Na Universidade de Los Angeles. O Juan conseguiu desenvolver um trabalho super interessante de criar uma tabela com usos da inteligência artificial, em que é combinado com os alunos se podem ou se não podem usar e o quanto podem usar. É claro que a gente depende de um compromisso ético de que as pessoas cumpram o combinado, porque a verificação ainda é uma verificação muito difícil. Ainda dentro da ética, já encaminhando aqui para o final, os últimos 4 minutinhos aqui, temos uma questão que é, sabemos que essas plataformas utilizam, isso, o Juliano estava no painel há pouco tempo falando sobre isso, como que as plataformas elas treinam suas inteligências artificiais utilizando dados que, porventura, são coletados em violação a diversos direitos autorais, direitos da personalidade. E a pergunta é, será que nós, enquanto educadores, devemos estimular o uso de ferramentas que, eventualmente, possam ser violadoras de direito? Então, essa é uma questão interessante, sem entrar aqui no mérito da discussão, que ficou para outro painel, se é ou não algo que viole o direito, mas existe pelo menos uma controvérsia. E, por fim, a pergunta sobre o MIT Media Lab, né, esse relatório que saiu sobre os impactos cognitivos, eu acho que o primeiro ponto que nós precisamos ressaltar é, ainda estamos na primeira onda. Então, os impactos desse uso de inteligência artificial na educação só vão ser 100% compreendidos com o avançar do tempo. Ainda é um impacto que nós estamos vendo já algumas coisas, percebendo algumas coisas, mas que o impacto completo só vamos ver daqui a alguns anos. Então, há um risco, por exemplo, de perda de criatividade. Há o risco de padronização do conhecimento. E uma padronização do conhecimento em que as pessoas, por exemplo, escrevem com base em sistemas de IA que vão padronizar até a forma de escrita, até o estilo da escrita vai acabar sendo padronizado, e, eventualmente, um estilo de escrita que vai trazer um conteúdo que é baseado em dados que foram treinados por uma empresa privada. E essa empresa privada pode, eventualmente, atender aos interesses de um governo específico, uma discussão geopolítica. E aí a gente vai acabar reproduzindo um conhecimento gerado por uma ferramenta que, dependendo do tipo de ferramenta, pode até ser uma ferramenta criada por um determinado governo. Então, há uma preocupação também ética de qual é o tipo de conhecimento padronizado que está sendo feito. O quanto de criatividade a gente está perdendo com essa dependência cada vez mais intensa de ferramentas de IA. Então, eu acho que, assim, para a gente encerrar aqui um pouco essa discussão, a gente precisa voltar para aquela metáfora que sempre se usa da calculadora. Porque a calculadora, né, se diz, temos que usar a inteligência artificial como nós usamos a calculadora. Então, hoje, quem aqui faz conta de cabeça? Muito difícil. Quem aqui guarda um número de telefone? A gente pega a agenda digital. E a calculadora, ela serviu para que as pessoas pudessem facilitar o cálculo, mas a gente primeiro aprende a fazer as operações básicas. A gente só é permitido usar a calculadora depois que a gente aprende as ferramentas básicas, as fórmulas básicas. Com a inteligência artificial, parece ser o mesmo caminho. A gente primeiro precisa aprender a raciocinar, para depois utilizar a inteligência artificial, para que a gente desenvolva também capacidades associadas à IA. Só que tem uma diferença essencial entre a IA e a calculadora. Calculadora, se a gente comprar aqui num camelô na esquina, 2 mais 2 sempre vão ser 4. Já com a inteligência artificial, não. 2 mais 2 podem ser 5. E aí que a situação começa a ficar complicada. Porque a inteligência artificial ainda alucina,
A inteligência artificial ainda reproduz padrões e viéses discriminatórios, e a inteligência artificial ainda pode ser antiética. A calculadora, pelo menos em princípio, não. Então, acho que a gente precisa também colocar essa metáfora da calculadora no seu devido lugar. E eu acho que o mais importante é o que a gente está fazendo aqui. Discutir coletivamente um problema que, com certeza, vai afetar todo mundo. E a gente nem começou a falar sobre os impactos, por exemplo, para as profissões, para perda de emprego, para novos empregos que vão surgir, para necessidade de requalificação, que são outros problemas que dariam aí mais 2 ou 3 painéis para a gente discutir. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Felipe. Exatamente no tempo, 2 segundos aqui. E agora nós vamos mudar para um bloco de perguntas. Nós vamos abrir aqui. Nós contemplamos aqui diferentes visões sobre o assunto e temos uma audiência também bastante qualificada. Alguém aqui quer fazer alguma pergunta, comentário? Temos 3 pessoas inscritas. Ela primeira. Olá, Fernanda, sou diretora de Estratégia de Advocacy na Fundação Multitudes. Bom, fiquei pensando em 2 coisas. Uma, acho que tem mais a ver com o que vocês trouxeram, Marcela e Ximena. Em relação à educação, especificamente, quando falamos sobre adolescentes e crianças, fico me perguntando quais são os limites quando pensamos nesse letramento digital em diálogo com os exemplos que o professor trouxe também, quando você faz essa restrição de acesso. Claro que aqui estamos pensando em adultos, e aí quando vamos para crianças e adolescentes, a minha preocupação é quando o bloqueio, por exemplo, a proibição de celulares em sala de aula, como no caso do Brasil, se transforma em uma ferramenta numa intenção de fazer com que esses estudantes estejam ali de corpos presentes. E aí eu acho que essa é uma discussão em escolas privadas, como no caso do Brasil, e outra em escolas públicas, e quando se torna uma nova restrição, inclusive para um letramento desse possível uso de uma maneira positiva, né? Quais são os limites entre uma coisa e outra? E aí, pensando nos jovens pesquisadores, bom, que a nossa forma de fazer pesquisa mudou e de escrever mudou, está dado. Mas nessas últimas pesquisas, eu vi uma da FAPESP também sobre a mudança no modo de fazer a escrita em si, as palavras novas que têm aparecido. Fico me perguntando se estamos nessa nova onda, o quanto, por enquanto, estamos vendo um movimento em que estamos sendo moldados pela IA, na nossa forma de escrever, mas se isso também não vai se transformar depois em algo que se retroalimenta, e a IA também vai passar a escrever de uma nova forma, porque já estamos escrevendo como é que essa coisa uma vai alimentar a outra. Porque eu fico com uma certa crise de criarmos um pânico moral em relação a essa criatividade ou dos modos de escrita, quando também pode ter balanceamentos entre um ponto e outro. Obrigada. Boa noite. Parabéns pelo painel. Muito obrigada pela possibilidade da gente ouvir esse tema. Meu nome é Ana Luísa Zago de Moraes, eu sou pesquisadora, pós-doutoranda. Meu painel é amanhã. Eu trabalho com proteção de defensores de direitos humanos e privacidade, plataformas digitais e ameaças no contexto digital. Mas aqui eu venho na condição de mãe, mãe de duas crianças, uma de 8 anos e uma de 4 anos, e esse tema da mesa é muito caro para mim em razão disso. E eu queria trazer um pedido de indicação de referências bibliográficas e documentais sobre o uso de jogos digitais no contexto da educação básica.
Por quê? Porque apesar da restrição do uso de celulares nas escolas, muitas escolas elas ainda utilizam a prática de colocar como tarefa obrigatória, como temas de casa obrigatórios, o uso de alguns jogos digitais. E aí tem um exemplo, acho que Duolingo, Matifi, que são exemplos dessas plataformas de jogos que acabam sendo inseridas nesse contexto educacional. E a minha dúvida como estão os estudos? Existem estudos sobre o uso desses jogos digitais por estudantes na educação básica e quais são os efeitos desse uso e quais são as consequências? Obrigada. Não, só colocar dois pontos para vocês considerarem, né? E eu acho importante separar o uso da inteligência artificial para mimetizar os usos atuais. Então, por exemplo, o uso da inteligência artificial para fazer apostilas escolares, apostilas físicas utilizadas pelo aluno. Tá? E a gente pode ter uma discussão se isso é adequado ou não, mas, na verdade, depende de como ela é utilizada. Pode ser uma pergunta, pode ou não pode ser utilizada? Pode ser utilizado desta forma ou daquela forma? Agora, as potencialidades maiores para a educação, elas não vêm da mimetização dos processos que nós usamos hoje. Vêm com as ferramentas de geração de conteúdo personalizado, né? Então, a gente tem que pensar nos dois lados, não sempre pensando nos benefícios daquilo que hoje não está disponível e a IA pode disponibilizar, sempre pensando nos riscos. E também aquilo que a IA pode substituir o trabalho humano ou ser usado como ferramenta para auxiliar a produção humana. E outro aspecto, depois, Felipe, principalmente, muitas das perguntas que você colocou, éticas, e possíveis restrições, estão ligadas a uma proteção dos alunos da IA, proteção do uso da IA, ou contra o uso da IA. Eu me pergunto se faz sentido colocar essas questões. Essa questão tem que ser como proteger, como usar as potencialidades da IA, na verdade, como, se for a pergunta só sobre proteção do ponto de vista ético, como proteger as crianças ou os estudantes, os alunos, no uso da IA. Porque não tem como você voltar atrás, né? Para mim, parece que as perguntas certas considerando o uso da IA, como a gente pode direcionar para maximizar benefícios e reduzir riscos, né? Certo. Nós estamos sem tempo, né? Então, nossos palestrantes vão estar por aqui, então vocês podem conversar diretamente com eles. E agora eu vou abrir aqui um bloco final, cada um vai ter 1 minuto, se possível, para tecer comentários rápidos sobre as questões da audiência e também, se possível, responder à pergunta que inicialmente nós colocamos, IA para autonomia ou controle de crianças e adolescentes. Podemos começar por aqui? Respondendo a sua pergunta, eu esqueci o nome de todo mundo, peço desculpas, muito rude, mas sobre a questão do letramento digital, a restrição dos acessos, primeiramente, pelo menos no meu método de ensino, a gente ensina a tecnologia de forma divulgada. Mas eu também acho que, como política pública, a restrição dos celulares ela não veio acompanhada de um debate do porquê isso aconteceu e de como a tecnologia tem entrado na vida das crianças e adolescentes e todos os efeitos, tanto positivos quanto negativos. Então, como política pública, eu acho que ela tem uma falha nisso, mas ainda assim, não necessariamente para você ensinar sobre os efeitos dessa tecnologia, você necessariamente precisa do celular. Dá para ensinar de forma divulgada.
ou posso responder. Sobre a questão dos jogos, gamificação, eu não tenho ainda uma literatura definida sobre isso, mas eu acredito que a Rede Recria, ela tenha, ele inclusive tem livros publicados. Uma colega nossa, Nirvana Lima, ela esteve no IGF do ano passado com uma mesa sobre o Roblox, se eu não me engano, sobre essa questão dos jogos e proteção de crianças e adolescentes. Então, eu indico o trabalho da Rede Recria, da Nirvana Lima. E respondendo a sua pergunta, que eu também esqueci o nome, na verdade foi mais um comentário, né? Sobre o conteúdo personalizado, uma grande questão é que esse conteúdo personalizado ele já existe há muito tempo na educação. Se você for pensar em Paulo Freire, em Derval Samiani, Elis Teixeira, todos eles já estão falando de conteúdo personalizado e da aproximação da realidade dos educandos no planejamento pedagógico. A questão toda, que eu acho que foi central no que eu apresentei, é que você tem uma precarização da educação que não permite que você faça esse planejamento de aula de forma personalizada. Essa é a grande questão. E aí a IA entra para fazer isso, mas como tampar um buraco e também aproveitando uma precarização da educação como forma de negócio. E tem todas as questões da privacidade de dados, da falta de transparência, de qual conteúdo está sendo privilegiado em detrimento dos outros. Acho que eu posso passar. Então, a questão é que a IA tem a possibilidade de levar esse objetivo de personalização, tá? Em construção do conhecimento personalizado, é algo que não existia. Paulo Freire, Jean Piaget estaria empolgadíssimos com essa possibilidade. Eu não sei se mas pode dar. Obrigado, Marcelo. Agora eu vou passar para a Ximena. Sí, bueno, solo respondiendo la pregunta, tal como lo dijo Marcela, ¿no? Ella tiene su propia metodología en su aula, entonces pone límites, pero también los explican. Y claro, de eso se trata, ¿no? Se necesitan directrices críticas claras sobre el uso de estas tecnologías, de estas nuevas tecnologías, y yo creo que debería ser, o sea, toda tecnología o práctica debería basarse o aplicarse en base a una evaluación de riesgos y que desde la norma no sea punitiva, sino que sea adaptativa para cada realidad en cada escuela. Pero básicamente, gracias. Gracias, Ximena. Agora, professor Luan. A mí nadie me preguntó nada. Voy a decirles lo que pienso, más bien. Creo que es un error analizar estas tecnologías solo en términos de su finalidad, entre otras porque las empresas que las desarrollan siempre nos van a hablar maravillas de la tecnología y nunca de la parte que no nos gusta. Pero para usar una expresión, digamos, de buenas intenciones está el camino al infierno. Y creo que hay una discusión que aquí ha emergido y es de las preguntas sobre la proporcionalidad y sobre la gestión de riesgos. Y me voy a dedicar un poquito de la proporcionalidad. Voy a dar dos ejemplos más que no han salido hoy, pero creo que son muy ilustrativos. La primera sanción que impuso la Autoridad de Datos Personales de Suecia cuando se puso en marcha fue una sanción contra colegios públicos porque habían implementado un sistema de reconocimiento facial para poder identificar qué estudiantes asistían al colegio y quiénes no. Y el problema no era ni la finalidad, y en este caso tampoco era tanto de la proporcionalidad, sino era que no habían hecho un estudio de impacto previo para poder entender cuáles eran los potenciales efectos y cómo reducir cualquier problema asociado con la privacidad de los niños, niñas y adolescentes. Hay un primer problema de cómo se hace, pero en ocasiones ya no es un problema solo de cómo se hace, sino que es que simplemente no es proporcional. Entonces, en Argentina hay un caso, digamos, que creo que es terrorífico, donde una organización pública provincial en Salta hace un joint venture con una empresa privada que no va a mencionar ahora para desarrollar un sistema predictivo para identificar qué adolescentes estaban en riesgos de quedar embarazadas, siendo menores de 18 años. Y el proyecto llegó bastante lejos y estuvo a punto de ser implementado sin que nadie
levantar la mano y decir como esto tiene todo tipo de problemas de derechos fundamentales muy básicos y estuvieron a punto de lanzarlo y de hecho el gobernador, creo que se dice de Salta, alcanzó a anunciarlo, alcanzó a decir públicamente, obviamente el proyecto lo frenaron en el momento que era, pero claro, alguien podría decir, no, súper bueno para que los adolescentes no tengan hijos no deseados, sí, pero eso no es suficiente para aceptar una tecnología. Gracias, profesor. Esta persona era como con niñas vulnerables, digamos, no era con niñas de poca hija, como se dice. Graças. Agora vamos finalizar com o professor Felipe, que eu também peço para fazer encerramento, já que estamos com você como anfitrião. Em um minuto, menos de um minuto. Eu acho que a questão não é mais se vamos usar, mas como vamos usar. Como vamos usar de forma responsável e ética. Eu acho que aqui a gente não defende que a gente não use ferramenta de IA, muito pelo contrário. Que a gente use, mas use de forma responsável e ética. Como que a gente pode usar de forma testada, com avaliação de impacto, pensando na metodologia, pensando em como que isso pode auxiliar a formação acadêmica dessas pessoas que vão sair para o mercado e vão precisar usar IA no mercado. Já é esperado que elas usem. O escritório de advocacia hoje usa IA. Quem sai da faculdade sem saber usar está atrás. Então, a questão não é mais se vamos usar, mas como vamos usar de forma ética e responsável. Então, acho que isso é um fechamento aqui para a gente fechar o painel, mas começar muitas reflexões que com certeza vão vir. Então, agradecemos a todos pela presença e pela participação e vamos continuar essa discussão também fora dos muros da sala de aula. Obrigado. Obrigado a todos. Antes de encerrarmos, gostaria de convidá-los também a participar de um ciclo que o Observatório de Educação Digital, juntamente a outras 30 organizações, estão promovendo sobre proteção de crianças em ambientes digitais, um ciclo de encontros. São mais de 30 organizações que já estão participando desse movimento e nós vamos discutir isso, vamos ter a oportunidade de ampliar um pouco desses debates que iniciamos aqui. Então, declaro encerrada a nossa sessão e agradeço a presença e participação de todos.